A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Iremos ler no capítulo 17. Amém. 1 Samuel, capítulo 17. É o momento em que Davi se propôs a lutar contra Golias. Aconselho dois pontos importantes e eu quero utilizar esses dois pontos como base para a meditação de hoje. Quero ler com vocês o versículo 33 em diante. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos podem acompanhar suas Bíblias mesmo na tela, já que está à disposição de todos. Na minha tradução, escrito está assim, no versículo 33: Respondeu Saul: Contra esse filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomavam do cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. 38. Então Saul vestiu Davi com sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Amém? Vamos orar. Papai, é sempre agradável estar em tua casa. É sempre prazeroso estar em tua casa. Eu sei que nem sempre nós estamos totalmente entregues, pois somos vários, somos muito limitados. E há momentos que as nossas preocupações, que as nossas ansiedades nos atrapalham demais. Mas mesmo sendo tão limitados como somos, é um prazer estar em tua casa. É sempre bom estar em tua presença. É sempre bom estar em tua presença, tendo o alvo de te adorar, o alvo de te exaltar, de te engrandecer. Sabemos que o Senhor é misericordioso e que está presente aqui, não pelo que somos, mas pelo que tu és. Portanto, Deus mío, obrigado por cada vida que aventura o santuário, desde por volta de 15 para 5 da tarde, todos que chegaram a partir daí, até esse momento, estão aqui, ó Pai, nesse santuário, orando, cantando, ofertando para a tua obra. Meu Deus, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe nesse santuário nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua rica presença nesse lugar. E agora eu me coloco em tuas mãos e peço, ó Deus, perdoe os meus pecados e usa-me, ó Deus, para falar comigo mesmo e para falar com a tua igreja presente nesse lugar. Teu nome seja exaltado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Sentem, por favor. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Agradeço a esse Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui.
Você presente, você que se dedicou, você que se esforçou para estar nesse santuário nessa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: vencendo conceitos dos outros e superando nossas próprias experiências. Vencendo os conceitos dos outros e superando nossas próprias experiências. Amém? Conta-se uma história sobre uma criança, e essa criança ouviu a seguinte pergunta: sobre qual é o tamanho de Deus? E a criança respondeu: Deus é tão grande, mas tão grande que preenche todo o universo, e é tão pequeno que preenche o meu coração. Pensa nisso aí, tá? Deus é tão grande que preenche todo o universo. Logo, nós não conseguimos imaginar o tamanho de Deus quando se trata de poder e autoridade. Amém? Nós não conseguimos alcançar isso. Mas quando pensa Deus ocupando o nosso próprio ser, a gente não entende como Deus age. A gente não entende, a gente não consegue entender pela nossa própria capacidade o agir de Deus, irmãos. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória por isso. Porque Deus trabalha de uma forma que nós não conseguimos explicar. O agir de Deus não deve ser explicado, deve ser vivenciado. Amém? E aí, qual é a proposta de hoje? De uma forma bastante resumida, eu não sei se você já teve a experiência de ouvir de alguém a seguinte frase: se eu fosse você, eu não faria tal coisa. Ou se eu fosse você, faria de tal jeito. Essa frase é interessante, né? A pessoa olha para você e diz: se eu fosse você, o que ela está dizendo? Eu não sou você, mas se eu fosse. Sabe o que é isso? É quando as pessoas começam a estabelecer os seus próprios conceitos de vida para nós. E quantas vezes, talvez, se nós fôssemos contar aqui, nós tomamos atitudes em cima do conceito dos outros? Quantas vezes? E algumas vezes até que dá certo, né? Mas tem hora que dá errado. Mas tem hora que não é bem assim. A gente age em cima de nossas próprias experiências. E nem sempre nossas experiências foram boas, mas há momentos que elas foram boas. Só que preste atenção: as nossas experiências do passado, por mais que elas tenham sido boas, elas não determinam nossas experiências de hoje. Por mais que elas tenham sido ruins, elas também não determinam nossas experiências de hoje. E essas nossas experiências, muitas vezes, elas foram também baseadas nos conceitos dos outros. Nesse texto, o que nós encontramos aqui? Nessa parte do texto, nós encontramos um Davi disposto a guerrear contra Golias. Mas ele usa o que para propor a lutar? Ele usa a experiência que ele teve guerreando contra o urso e contra o leão. Ele diz: ó, eu matei o leão e eu matei o urso. Todas as ações necessárias eu ganhei, eu venci eles. Mas ele entende que ele venceu por causa de quem? Por causa de Deus. Mas ele não usa exatamente Deus na hora, ele usa a experiência. Guarde isso, ele usa a experiência. Tem hora que se você e eu não tomarmos cuidado, nós limitamos Deus dentro da nossa própria experiência. E Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que nossas
experientes. Amém, irmãos? Então, por favor, supere as suas experiências quando se trata de Deus. Deus pode fazer abundantemente mais. Não limite Deus dentro da sua experiência. Nós não conseguimos alcançar a dimensão de Deus, irmãos. Tem hora que você pensa que Deus vai agir de um jeito, Ele age de outro, porque Ele é abundantemente mais. Ele é muito mais poderoso do que você imagina. Muito mais poderoso do que você imagina. Mas nesse próprio texto nós encontramos um rei chamado Saul, que teoricamente era mais experiente do que Davi em guerra. Só que o mesmo rei não se propõe a guerrear contra Golias. Só que na hora que Davi se propõe a guerrear, olha só o que Saul fala para Davi. Eu li do versículo 33 ao 37, nessa primeira parte do texto. Você percebeu que no 33, Davi começa a dizer que Davi é um homem que não tem experiência de guerra, e que Golias é um homem muito experiente. Quando Golias, ou seja, quando Davi se propõe a lutar, quando Davi convence Saul que ele vai lutar, olha o que Saul fala lá no finalzinho do 37: vai-te, e o Senhor seja contigo. É isso que Saul fala para Davi. Só que no versículo 38, o que Saul faz? Ele dá a Davi a sua própria armadura. Presta atenção nisso. Se a armadura de Saul fosse tão boa para guerrear, por que ele não usou a armadura para guerrear? Por que ele não foi guerrear contra Golias? Se ele tinha confiança em sua própria armadura de guerra, por que ele não usou a própria armadura? Sabe o que é isso, irmãos? Se eu fosse você, usaria a minha armadura. Então, já que a armadura é minha, por que eu não vou lá? Tem hora que as pessoas colocam você no lugar que você não tem que estar, que ela tem que estar, mas cada uma história coloca você na situação. E se você e eu não tomarmos cuidado, nós vamos agir de acordo com os conceitos das pessoas. E está na hora de você e eu abrirmos mão de nossos conceitos, ou melhor, de nossas experiências e dos conceitos dos outros, e aceitarmos o que Deus é e o que Deus pensa. Aleluia. Aceitarmos o que Deus é e o que Deus pensa. Presta atenção nisso. Quando Davi diz: eu venci o leão e venci o urso, ele diz: é porque o Senhor me deu vitória. Sabe o que Davi estava conhecendo aí? Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas não conhecia Deus em toda a sua plenitude. Presta atenção nisso. Ele conhecia o Deus que pode fazer todas as coisas, mas ainda conhecia de uma forma superficial. Mas ele conhecia o Deus que poderia fazer. É por essa razão que quando ele vai usar a armadura de Saul, ele percebe que não dá para ir com a armadura, mas ele se propõe a ir de que jeito? Olha lá o versículo, se você está com a sua Bíblia aí aberta, versículo 40. Então tomou o seu cajado nas mãos, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no bolso ou na bolsa que trazia, e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Resumindo, ao que disse Davi, olha só a sequência da conversa. Vamos resumir um pouco a leitura. Versículo 44. Disse a Davi, isso a Golias: vem a mim
e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome de quem? Eu não venho a ti com as minhas pedras, nem com a minha funda. Ele tinha tudo isso, mas a experiência dele, ele não estava firmado-se na funda e nem nas pedras. Quando você e eu paramos e utilizamos a arma de uma forma certa, Deus vai usar a nossa limitação com o poder que Ele tem. Irmãos, jamais aquela pedra derrubaria Golias. Mas por que a pedra derrubou? Porque quem guerreou por Davi foi o Senhor dos Exércitos. Quem guerreou por Davi foi o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, quem enfrentou os filisteus por Israel foi o Deus de Israel. Quem derrubou o filisteu foi o Deus de Israel. Agora preste muita atenção, porque eu quero ir rapidamente para a parte final dessa meditação. Na batalha que eu e você enfrentamos, nem sempre vai surgir um Golias. Nem sempre vai surgir um Golias. Mas pode surgir algo mais poderoso do que Golias. Presta atenção. O que era o Golias? Golias era um homem grande. Era um gigante. Somente isso. Mas não muito depois, Davi vai enfrentar o pior inimigo do homem. E qual é o pior inimigo do homem? Sabe qual é o maior inimigo do homem, irmãos? O seu próprio coração. O pior inimigo do homem é o seu próprio coração. Por que o pior inimigo do homem é o seu próprio coração? Por duas coisas básicas. Primeiro, o coração do homem é contaminado pelo pecado original. Segundo, o coração do homem é marcado por suas próprias experiências. Então preste atenção. Quando você e eu não enfrentamos o próprio pecado, enfrentamos nossas próprias experiências. E quando nós enfrentamos as nossas próprias experiências, nós corremos dois riscos. O primeiro risco que corremos quando nós enfrentamos nossa própria experiência é que nós podemos achar que nós somos capazes, e nós não somos nada, irmãos. Nós não somos exatamente nada. Nunca ache, porque você foi usado por Deus ontem, essa experiência de ontem garante a vitória hoje. Não, nunca é a experiência que te garante a vitória. Quem te garante a vitória é o Senhor. Não olhe para a sua experiência e diga: porque eu fiz ontem, você não fez nada. Se alguma coisa aconteceu, porque Deus fez através de você. Quantas vezes nós vamos querer deixar: eu fiz, não, porque eu fui, porque eu falei. Nada disso, você não fez, você não foi, não fez nada. O Senhor te levou lá, o Senhor te usou lá. Somente isso. É evidente que você sai com a experiência, mas não utilize a experiência como garantia de vitória. Sempre é o Senhor que te garante a vitória. A experiência nunca se torna um Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Isso é um perigo. Eu conheci um presbítero de um determinado ministério, e ele me contou algo que me é muito útil hoje. Ele disse que teve uma experiência muito grande com Deus. Ele foi convidado a fazer um trabalho em uma determinada igreja, e eu não vou me lembrar de detalhes, os detalhes são tão importantes, mas ele disse assim que Deus usou ele de uma forma tão grandiosa, e ele ficou admirado da forma que Deus usou ele. E aí ele voltou para casa tão feliz, mas tão feliz. E ele foi convidado a fazer um outro trabalho.
Aí ele falou assim: naquela vez Deus me usou tanto, mas me usou tanto, que eu fico imaginando como ele vai me usar agora. Olha a frase dele: eu fico imaginando como ele vai me usar agora. Então daquela vez, ele falou mais ou menos assim para mim: daquela vez eu jejuei uma semana, agora eu vou jejuar 3 semanas. Vou jejuar muito mais, mas Deus usar muito mais. Mas ele utilizou a experiência. Quando chegou naquele dia, nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque ele achou que Deus fez, tinha que fazer de novo. Deus nunca faz porque você é, Deus só faz porque Ele é. Amém, irmãos? Ele é e ninguém mais é. Quando você não usa a experiência no lado positivo, você pode usar a experiência no lado negativo. E aí, deixa eu contar, por exemplo, uma experiência para vocês, que eu não tive essa experiência ainda com vocês aqui. Mas uma certa vez, eu tenho bastante experiência, irmãos, vou falar dessa forma com vocês, ministrando a palavra. Não foi uma vez só, vou falar de um para cá, resumindo. Eu estava ministrando uma história bíblica em nossas igrejas, e eu queria lembrar um versículo, e eu dizia assim para os irmãos: é capítulo X, e não achava o capítulo, não achava o texto, é capítulo tal, e eu não achava de jeito nenhum. A experiência de não achar foi muito ruim para mim, eu tenho que ser sincero com vocês. A experiência de não achar o texto, eu botei para casa o texto, eu queria ter achado, porque eu gosto de falar e mostrar a Bíblia, mas aquele dia eu não conseguia achar. Mas como é bom achar, mas aquele dia Deus não. E eu tenho para mim, irmãos, se Deus não quebra eu naquele dia, e quem quebrar outro dia. Tem hora que a gente acha que a gente sabe, e a gente não sabe exatamente nada. Exatamente nada. Mas se eu utilizasse a experiência ruim, eu ia falar assim: não quero mais ministrar lição bíblica. Por que não quer ministrar mais? Agora não é tudo, Tiago. Tem hora que a gente quer sair daquilo que a gente faz aparentemente bem sucedido. Não é pecado sair bem sucedido, mas cuidado, nem sempre quando você sai bem sucedido aos seus olhos, você sai bem sucedido aos olhos de Deus. Tem horas que a experiência ruim é amarga na hora, mas é ela que vai fazer você aprender a ser dependente de Deus. Amém? Aprender a ser dependente de Deus. Para nós ir para a parte final agora. Quando Davi teve a experiência mais difícil, que foi a experiência no coração dele, ele começou a conhecer Deus, ou seja, conhecer não o Deus, mas Deus de uma forma mais profunda. Presta atenção nisso. Na primeira parte ele conhece Deus que faz, o Deus todo poderoso, mas ele precisa conhecer o Deus que conhece a gente. E sabe o que Davi fala, irmãos, com Deus? Abra Salmos, por favor. Salmo 139. Davi fala o seguinte: resumindo, versículo 1: ó Senhor, tu me sondastes, ou tu me sondas e me conheces. 3, ou seja, 2, tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja
uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus é o único ser no universo que conhece você de uma forma plena. Deus conhece o seu limite em todos os sentidos da sua vida. Nunca pense que você é, porque quando você pensa que é, Deus sabe que você não é. Mas quando você pensa que é, por exemplo, presta atenção. Eu vou tentar resumir com uma experiência de um companheiro de ministério já falecido. Eu já tenho com vocês isso, eu acho, mas é importante lembrar. Tem um companheiro que tinha um sofá que para ele não servia mais, e ele jogou o sofá num terreno baldio, vizinho a casa dele, sei lá onde. E um vizinho dele que precisava de um sofá pegou o sofá dele e pôs dentro de casa. E um dia ele visitou o vizinho. Em qual sofá ele sentou? No sofá que ele tinha jogado fora. Qual o seu valor? Tem gente que pode olhar para você e falar assim: ó, você não vale nada. Tem gente que pode falar para você que você não vale nada. E você pode dizer: eu não tenho valor nenhum. Mentira. Você tem valor sim. Você tem valor, mas você não tem valor olhando para você mesmo. O valor que você tem é Deus que dá. O valor que você tem é Deus que dá. Você pode sentir o pior dos homens, mas na mão de Deus você é especial. Aleluia! Nas mãos de Deus você tem um valor incomparável. As pessoas podem desprezar você, Deus não te despreza. Aleluia! Muitas vezes você e eu, nas nossas experiências, achamos que não temos valor. Temos valor, mas o valor que temos nunca é o valor do eu sou, é o valor de eu estou. Presta atenção, não é o valor do eu sou, é o valor do eu estou. O que eu sou dentro de uma plenitude? Eu sou pó, irmãos. Eu sou pó. Daqui uns dias, se permitindo Deus, eu vou voltar ao, porque é isso que eu sou. É isso que você é. Amém? Só que tem um detalhe: uma coisa é ser o pó que a água leva, outra coisa é ser o pó nas mãos de Deus. Pó na mão de Deus vira vaso. Pó na mão de Deus vira ser humano. Pó na mão de Deus vira templo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Vida na mão de Deus é diferente, meu irmão. Quando você está nas mãos de Deus, você não vivencia as suas próprias experiências. Quando você está nas mãos de Deus, você não vive no conselho dos outros, você vive naquilo que Deus é. Amém? Naquilo que Deus é. E é isso que Davi aprendeu. Davi entendeu que Deus não é só todo poderoso, Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas, e por conhecer todas as coisas, o que pediu Davi nesse Salmo 139? Vamos lá no final do texto. 23. Solta-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus. Quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que Deus não conhecia ele. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está agora dizendo: Deus, eu quero que o meu relacionamento contigo ultrapasse as minhas próprias experiências.
Eu quero que o meu relacionamento contigo seja íntimo. Eu quero que o meu relacionamento contigo seja o seguinte: o Senhor no centro, o Senhor no comando do que eu penso, do que eu quero, do que eu falo e do que eu sinto. É isso que eu quero na minha vida. Olha o versículo seguinte: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Quando ele está dizendo isso, ele diz assim: olha, vê se há em mim algum caminho mau. Quando muitas vezes, irmãos, o caminho mau que é em nós há um caminho baseado no que os outros pensam. Presta atenção. Eu não posso ser específico aqui agora, que não dá para ser específico. Uma vez eu falei uma coisa para uma determinada pessoa e a pessoa falou assim: você está mentindo. Só que eu estou traduzindo, tá, irmãos? Eu disse: não estou. A pessoa disse: você está. Eu disse: não estou. Que a pessoa fez? Insistiu que eu estava mentindo, mas eu sabia que não estava. Sabe o que eu fiz? O assunto para agora. Eu não vou provar para você que não estou mentindo. Então o assunto acaba. Por que acaba? Porque você não deve viver para provar nada para ninguém. Você deve viver tendo certeza que Deus te conhece. Amém, irmão? Você deve viver tendo a certeza que Deus te conhece. E quando você tem certeza que aquilo que você está falando sobre você, dentro daquele contexto específico, descansa no teu coração, porque Deus está te guiando para a verdade. Amém, irmão? E é isso que Davi fez. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. O que é o caminho eterno, irmão? O caminho eterno nunca é o que você pensa que você é. Nunca é isso. Qual o caminho eterno? Vamos finalizar com essa palavra. Qual o caminho eterno? Jesus fala assim: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Quando ele fala assim, quando você fala: Deus, guia pelo caminho eterno, ele fala: vou te guiar naquilo que meu filho é. Eu vou te ensinar a ser como meu filho é. E é isso que Deus vai fazer com você. E quando Deus começa a nos guiar naquilo que Jesus é, presta atenção, a primeira coisa que Deus faz com a gente, está perto, é mudar a nossa forma de pensar. Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, quando Deus começa a mudar a sua forma de pensar, é que Deus começa a estabelecer em sua vida o que Ele pensa e o que Ele é. Amém? Então, quando você e eu vamos superando nossas experiências e superando os conceitos dos outros, o que vai acontecendo com a gente? Vai sendo estabelecido o que Deus pensa e o que Deus é. Amém? O que Deus pensa e o que Deus é. Deus vai moldando a nossa vida. Deus vai estabelecendo em nós o que Ele quer fazer. Fechando a meditação de hoje, Davi venceu Golias, não venceu? Venceu por causa de quem? Por causa de Deus. Davi não venceu por causa da sua própria experiência. Não quer dizer com isso que a experiência não tem valor algum. A experiência tem o seu devido valor, mas você não pode se firmar na própria experiência, mas no Senhor que esteve com você na sua experiência. Davi venceu o leão e o urso, não porque Davi era capaz de vencer, mas porque o Senhor estava com ele. Davi venceu Golias, não porque tinha vencido o leão e o urso, mas porque o Senhor estava com ele. E Davi só venceu o pecado
porque o Senhor estava com ele. Aquele coração que derrubou Davi, Davi venceu isso, porque Deus estava com ele. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus nos abençoe, e que nós sejamos capazes de vencer os conselhos dos outros, de superar nossas próprias experiências, para alcançar o que Deus é e o que Deus pensa. Amém? Então que Deus possa guiar você, e que eu e você sejamos guiados dessa forma. A cada dia Deus vai moldar em nós o que Ele pensa, o que Ele é. É assim que nós vamos chegar lá na frente, irmãos. Quando você e eu vamos superando tudo isso, nós chegaremos à vitória final. Último versículo para a gente orar. 1 João, capítulo 5. Lembra-se que eu comecei lendo a vitória que Davi teve contra o urso, contra o leão e contra Golias. Eu li basicamente isso, e finalizo lendo o que vai acontecer com as pessoas que receberam em si a natureza de Deus lá no final. Presta atenção nisso aí. 1 João 5. Versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama o que dele é nascido. Versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 3: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Agora presta atenção no versículo 4: pois todo que é nascido de quem? Não é todo que tem experiência, irmãos, é todo que é nascido. Experiências muitos podem ter, poucos são nascidos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé e não a nossa experiência. Quando você tem a fé, olha o versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Percebam a sua vitória? A sua vitória está naquele que é o caminho eterno. Quando você conhece Jesus, você conhece o caminho eterno de Deus. Você anda nesse caminho e a vitória é garantida. Que quem te dá a vitória é o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.